Pessoal, então, obrigado pela presença de vocês. Hoje nós estamos em mais um encontro de celebração da Semana de Arte Moderna de 1922, 100 anos, e que essa celebração, que essa semana nos provoca cada vez mais, né, que ela nos tem provocado, e hoje acho que a gente vai se autoprovocar bastante, com a presença de pessoas muito incríveis, muito maravilhosas. Eu sou o Manuel, da Secretaria de Cultura, agradeço vocês pela presença de novo, e convido vocês a continuar curtindo. Hoje a gente vai falar sobre o teatro do modernismo, vou passar a palavra para eles daqui a pouco, então vai fazer a mediação. Amanhã a gente tem uma palestra sobre Vila Lobos e a música na Semana de Arte Moderna, e também teremos ao final da apresentação amanhã da palestra uma apresentação do Quarteto de Cordas, que vai também executar Vila Lobos aqui, né? Executar Vila Lobos, não, executar as obras aqui. Na sexta-feira a gente tem um sarau, Mogidernismo, 100 anos da Semana de 22. Todos também estão convidados, todos e todas, para se apresentar, trazer poesia, enfim, ou qualquer outra obra que queira. Na sexta-feira, a partir das 19h. E no sábado a gente vai ter uma palestra com o professor Celso Ledo sobre moda e arquitetura na Semana de 22. Tá bom? Então, convido todos para acompanhar, se puderem vir, se puder compartilhar também as minhas postagens, para que as mais pessoas saibam. Então, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o nosso querido João Aguiar. Vou fazer aqui em cima por formalidades, tá, gente? Tá bom. Então, João, boa noite a todos, obrigado a presença de todos vocês aqui. É um prazer, na verdade, acho que é bacana começar dessa forma. Um prazer receber esse convite da secretaria para estar aqui. Eu sou um ator jovem e aí início de carreira. Então, vamos às apresentações. Eu sou o João Soares, mas vocês vão encontrar também como João Aguiar, porque eu ainda não decidi meu nome artístico, então estou jogando para as pessoas e o que elas concordarem, eu vou pegar e é isso. Eu tenho 24 anos, sou estudante de teatro, em ano de formação, já participei de vários grupos na cidade, já tenho trabalhos fora da cidade, graças a Deus. E hoje eu vou ser o vosso mediador aqui, espero ser muito feliz com esse papo, tá bom? Eu preparei uma cola porque essa galera é de peso, então é muito difícil decorar tudo o que eles fizeram. Teve gente até que eu precisei cortar coisas, porque eles fazem muita coisa. Vamos começar pelo Rodrigo Prestes, aí eu vou anunciar a pessoa e a pessoa pode subir ao palco se sentir confortável, senão vai ficar escondidinho. Não, tem, né, Rodrigo? Por favor, levante-se, venha ao palco. Rodrigo Prestes é formado em Engenharia Química em 2017 pela Universidade de Mogi das Cruzes. Iniciou sua trajetória no teatro em 1989 na Escola Estadual Laurinda Cardoso de Melo Freire, a escola pública, hein, gente? Desenvolvendo o gosto pela arte no teatro escolar, entrou no Teatro Experimental Mogiano, o TEM, em 1995 através das oficinas realizadas na Escola Técnica Estadual Presidente Vargas. Realizou pelo TEM diversos espetáculos teatrais na cena amadora de Mogi das Cruzes, assumindo a direção do grupo em 2002. Sua principal realização à frente do TEM foi a realização de 8 edições do FESTEM, o Festival de Teatro Estudantil Mogiano, idealizado e realizado pelo TEM, como forma de fomentar a formação de público e incentivar os jovens a buscarem nas artes cênicas um instrumento de comunicação e expressão. Cantor no Coral Musicativa de Mogi das Cruzes desde 1997, participou de diversos eventos, tendo como destaque representando Mogi das Cruzes em ao menos 2 edições do Mapa Cultural Paulista, na área de canto coral, além de participação em óperas e outros eventos na capital paulista e outras cidades e estados brasileiros. Nos últimos anos, novamente pelo Teatro Mogiano, participou de eventos de música e poesia, junto aos fundadores do grupo. É diretora, atriz, produtora e pesquisadora teatral. Vem ao palco. Eu vou tecer elogios aqui, romper um pouco a formalidade, porque essa mulher é incrível, eu acho ela linda. E eu conheci ela pela internet, então estou vendo ela pessoalmente pela primeira vez, eu estou aqui com os olhos brilhando. É pós-doutora pela ECA, USP, em Pedagogia da Encenação. Tem como linha de pesquisa a criação de espetáculos em processos colaborativos.
linguagem cômica, crítica e poética voltada às questões do Brasil contemporâneo. É idealizadora e diretora de Protocolo Volpone, um clássico em tempos pandêmicos, primeiro espetáculo presencial na cidade de São Paulo na pandemia, antes da chegada da vacina, que foi o projeto de comemoração dos 20 anos de existência da bendita trupe. Em 2021, foi professora substituta na Unesp, dirigindo os espetáculos de formatura do último ano e orientadora no projeto Qualificação em Artes, onde a gente se conheceu, aliás. Onde eu conheci a Jéssica. Sim! Em 2022, realiza o projeto Desmascarados, Desconstruindo o Rei da Vela, uma vacina antropofágica em homenagem aos 100 anos da Semana de 1922, pela Lei de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo. Ministra também oficinas e cursos, participa de palestras, debates, comissões de seleção, mediações e curadorias, além de escrever ensaios e artigos para publicações da área teatral. Essa mulher é incrível. Palmas para ela. Nosso próximo convidado, professor doutor Mário Sérgio de Moraes. Por favor. Depois de tantos anos, continua sem graça com as apresentações e formalidades. É doutor historiador pela Universidade de São Paulo, só tem gente da USP aqui, viu? Atualmente é pesquisador da Universidade de São Paulo, no Diversitas. É Diversitas mesmo que se pronuncia? Núcleo de Estudos, Diversidades e Intolerâncias, professor titular em Cultura Brasileira pela Universidade de Mogi das Cruzes. Publicou os livros Pedra da Vigia, Eros, essa palavra eu nunca sei falar, gente, o Ocaso, é Ocaso? O Caso da Ditadura, História da Imigração Japonesa, Nova História de Mogi das Cruzes, As Aventuras do Diogo, 50 anos construindo a democracia, do golpe de 64 à Comissão Nacional da Verdade, esse publicado em 2014. Patrocinado pelo Instituto Vladimir Herzog e o Ministério da Cultura. Em 2017, Estação Memória. No ano passado, 2021, publicou com seu neto, Matheus, o livro infantil Tudo Acaba em 10. Atualmente termina o livro Ateus, Graças a Deus, sobre as vidas dos casais Plínio de Arruda Sampaio, Marieta de Azevedo Sampaio e do sindicalista Valdemar Rossi e Célia Vieira Rossi. Atua no campo da cultura brasileira e no tema Cidadania e Direitos Humanos. Por isto, é conselheiro no Instituto Vladimir Herzog. Fundou o Movimento de Combate à Corrupção em Mogi das Cruzes. Foi comentador político na Rádio Metropolitana, ex-presidente da Caritas Diocesana da região do Alto Tietê. Também ex-presidente da Rede Nossa Mogi das Cruzes, ligado ao programa de Cidades Sustentáveis. Palmas para ele. Professor, a gente tem que manter as formalidades às vezes para, inclusive, ressaltar o trabalho que vocês muito brilhantemente fazem. Então, eu entendo o seu desconforto, a sua timidez, mas a gente faz questão. E a nossa última convidada, Jéssica Nascimento. Vem ao palco, por favor. Jéssica também é uma pessoa que eu conheci no programa de qualificação em artes, junto com a Joana, e eu só tinha visto pela internet, naquele quadradinho 3x4. Vê-la pessoalmente também é um alento aos olhos. Ela é mestranda em História Social, desenvolve pesquisas sobre dramaturgias e teatros negros na cidade de São Paulo. É bacharel em Comunicação das Artes do Corpo e atriz formada pela Escola de Artes Dramática da Universidade de São Paulo. Não falei que só tem gente da USP aqui? Atualmente trabalha em programas públicos de formação artística na cidade de São Paulo. É atriz convidada no coletivo Carcaça de Poéticas Negras e foi integrante da CIA Lúdicos de Teatro Popular durante 7 anos. É dramaturga no projeto Gueledês, da Capulana CIA de Arte Negra, e também no projeto Infancionices Periféricas, do coletivo Truparteiras. Palmas para Jéssica. Nesse momento, o ideal era que eu fizesse então uma contextualização histórica para vocês e propusesse o tema do que a gente vai debater. Mas é muito mais pertinente que o professor o faça. Então assim a gente combinou previamente para que eles
jogasse essa ideia pra gente, e assim a gente conseguisse construir essa roda, tá bom? Conta só pra gente o título de hoje. O título: Do Rei da Vela ao Teatro Contemporâneo, as influências do modernismo no teatro brasileiro. Boa noite a todos. Professor, se estiver confortável. Salve de palmas pro João. Boa noite a todos. Me sinto honrado de estar aqui no teatro, porque aqui presenciei diversos momentos históricos em Mogi das Cruzes, inclusive até 1984, quando tivemos a primeira apresentação do Rei da Vela. Então, daí eu vou contar isso para vocês, mas eu vou falar só um pouquinho no início, para dar uma contextualização geral. Depois sim, depois que vocês saborearem esses outros honrados convidados, daí eu faço uma análise maior. Então, não mais do que 5 minutos, tá? 1922, Semana de Arte Moderna. 1922, fundação do Partido Comunista Brasileiro. 1917, a primeira grande greve geral no Brasil, liderada pelos anarquistas. 1922, 7 de setembro, fundação do rádio, através do Roquete Pinto. 1922, primeira grande feira internacional no Rio de Janeiro, tecnológica. Só aí vocês têm uma espécie de uma fermentação. Por quê? Dá números, tá? 1860, a cidade de São Paulo, pasmem, tinha 60 mil habitantes. 1922, tinha por volta de 800 a 900 mil habitantes. Era, na verdade, a primeira grande cidade industrial formada pelo café, com dinheiro que vinha do campo, o capital era agrário. Então, a partir desse instante, chegavam os imigrantes, os nossos bisavós aqui. Só que chegavam para morar no Brás, morar na Moca, morar na Penha. Lembrem-se que naquele tempo a cidade de São Paulo tinha o Glicério, né, que era mangue ali, não é? Abaixo da 25 de março. E esses homens que vieram traziam ideias transformadoras antes de 1922. Eram os anarquistas, por exemplo, que estavam chegando. Razão pela qual, entre outras coisas, a chegada do carro, é um trenzinho caipira, não é o Carlos Gomes, não é nada disso, é o trenzinho caipira, que é o som do carro. Poxa, é um som novo. E jovens estavam pegando essas contradições. Volto a repetir, 1917, a primeira grande greve que parou São Paulo. Isto estava sendo permeado na consciência dos jovens. Sim, jovens da elite. O Oswald de Andrade era da famosa família Andrade Junqueira, que era a mais rica do Brasil. Tinha ali na Higienópolis, tá? O pai dele era quase que dono de Higienópolis, tá? Menotti Del Pique, Graça Aranha, Paulo Prado, eram caras da elite. Mas de qualquer maneira, com uma mentalidade, principalmente alguns, né? O Mário, o Oswald, a Anitta,
A Tarsila não, a Tarsila estava na Europa nesta época, que trazia uma ideia de ruptura, de transgressão. Se vocês pegarem a obra do Mário, ele não diz, eu estou em São Paulo. Ele diz, eu estou em São Paulo. Ele não diz, eu estou feliz, eu estou feliz, porque é mais mundano. Se vocês pegarem as obras do Di Cavalcanti, não era aquela composição que eu diria, né? A natureza morta. Cesta de Vime, todo mundo já viu. Aquela luzinha amarelinha e uma maçã. Não, ele integra os negros. Ele puxa os negros para os seus quadros, as famosas mulatas. Então, vocês vejam que há um princípio aí, queira ou não, por um lado ou não, e aí é polêmica, que eu espero que tenha aqui, porque se não tiver polêmica aqui, não tem graça também. Você entendeu? Se todo mundo entrar aqui numa concordância, convenhamos que fica muito chato. Eu quero discordâncias, mesmo porque o meu ouvido eu preciso levar um chute no saco. Certo? Então, de qualquer maneira, é nesse contexto de 22 que o Brasil toma um outro rumo que só mais tarde será compreendido. Lembrem-se que Oswald ficou esquecido por causa de 30 anos. Morreu no dia 22 de outubro, que é o dia do meu aniversário, Hebe. Morreu no dia 22 de outubro, né? Meu livro assim, nossa, ele morreu no dia que eu nasci. Então, sabe? Então vejam vocês que é isto. Enfim. Tem uma frase do Mário de Andrade, eu passo a palavra a vocês, que depois a gente vai fazer análise. Nós não sabíamos, nós sabíamos o que nós não queríamos, mas nós não sabíamos o que queríamos. Linda frase, né? É frase de artista, tá? Eu sei o que eu não quero, mas eu não sei o que aquele papo nosso aqui, exatamente, é isso. Boa noite a todos. Licença para tirar a máscara, tá bom, gente? Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui, convidada pela Secretaria de Cultura de Mogi, pelo Manuel, na verdade, pela querida Jéssica, que me indicou para essa mesa, que é uma amiga que meu brinco enganchou aqui, gente. Ficou difícil. Já vou chegar. Acidente de percurso. Ai, gente, você fez um bico grande, uma loucura. Pronto. Então, estava falando da Jéssica, né? Que a gente mal começou a amizade. E eu já estou apaixonada por ela. Mas tudo bem. Queria só completar a fala do meu colega, que ele falou, né, da forma como esses artistas de alguma forma modificavam o olhar sobre suas obras, o olhar dos outros sobre as obras que eles propunham, né? E a Anita Malfatti também trouxe uma novidade, porque ela trouxe, além também de trazer os negros para o programa das telas, né? Trouxe a mulher através de um outro enfoque, né? Então, ele traz a Boba, que é uma mulher perdida em seus pensamentos, confusa, e também com uma sobreposição de imagens quase cubista, né? Fugindo do realismo e fugindo também desse olhar glamuroso em torno da figura feminina, né? Isso, de certa forma, foi um dos motivos que chocou o Monteiro Lobato e fez com que ele a acusasse em 1917, na primeira grande exposição que ela fez, né? E que hoje em dia, de alguma forma, se diagnostica que justamente essa virulência dele em relação à Anitta fez com que o grupo dos 5
Anitta, Mário, Oswaldi, Menotti e, como uma licença poética, Tarsila, porque ela veio depois, né? Eles se juntassem e começassem a pensar essa ideia de modernismo como um programa, como um projeto e como um evento que, de alguma forma, projetasse eles na cultura, no panorama cultural de São Paulo, que foi o que virou a Semana de Arte 22. Só uma pontuação. Na verdade, eu estou aqui, né, para falar mais do Rei da Vela. O Rei da Vela, na verdade, assim, eu desde muito jovem, eu tive como professor um grande crítico teatral chamado Ian Michalski, no Rio. Eu sou carioca, apesar de morar em São Paulo há mais de 30 anos, né? E ele dava aula de teatro brasileiro, ele era um homem que conhecia tudo sobre a história do teatro, né? E ele trouxe um pouco esse panorama de 1967, 1968, onde, na verdade, a classe artística, assim como toda a nação brasileira, estava sofrendo um embate, né, com a ditadura, que já se tinha se colocado desde 64. E em 68 vem justamente o AI-5, onde existe, na verdade, uma reação mais forte por parte do Estado, no sentido de responder às reações de resistência, né, os atos de resistência, no sentido de se contraporem àquela situação que tinha sido colocada. E, desde 64, o teatro de resistência se mostrava, principalmente através das ações do Teatro Opinião, né, que de alguma forma era uma continuidade do Centro Popular de Cultura, que tinha, depois do golpe, tendo que entrar na marginalidade, como também o Teatro de Arena, que vocês já devem ter ouvido falar, né, através principalmente dos seus trabalhos Arena Conta Zumbi, Arena Conta Tiradentes, né, que eram espetáculos que tinham um caráter político muito forte, de contraposição com o Estado, e também uma certa proposição de revolução armada, inclusive, né? Para o Arena, o povo existia para matar ou morrer, pela ideia de revolução. E quando você pega, por exemplo, a Arena Conta Tiradentes, é um espetáculo onde existe uma coralidade muito forte por parte dos atores, uma visualidade muito do preto, branco, cinza, neve, o máximo um tapete vermelho, né? E uma corporalidade ufânica, posso dizer assim, professor? Ufânica, ou ufanista, né? No sentido de um corpo pronto para a guerra, né? O que vai acontecer quando José Celso Martinez Correia, de alguma forma, recupera, resgata, 30 anos depois, o texto de Oswaldi, O Rei da Vela, que, inclusive, nada teve a ver com as comemorações da Semana de Arte de 22, né? Dizem que o teatro não fez parte da Semana de 22. Foi a literatura, as artes visuais, a música, né? Na verdade, isso já é uma discussão que está em fricção, porque, de alguma forma, aquele evento onde esses artistas se colocaram de forma improvisada no chão do palco do Teatro Municipal, já anunciava, de alguma forma, uma performatividade, vamos dizer nesse sentido, né? No sentido de o performer, no sentido daquele que programa uma ação e, apesar de vivê-la como evento único, naquele dia, diante daquele público, né, sem repeteco, por outro lado, existe uma ideia, um projeto muito bem desenhado de como aquilo vai acontecer, né? Isso tem a ver com a performance. Então, de certa forma, esses artistas, a Semana de Arte 22 foi um ato performativo, né? Mas, de fato, assim, pensando em dramaturgia teatral, em espetáculo, isso não aconteceu na semana. E O Rei da Vela é conhecido como o texto, né, que é a grande bandeira modernista, apesar de ter surgido em 1937. Então, vejam bem, tem um intervalo grande, né? Dizer que, então, ele é, na verdade, uma manifestação tardia do teatro modernista.
Agora voltemos a 67. Em 67, o Teatro Oficina, ele inclusive sofreu um incêndio, né? Eu fiz uma tese sobre esse assunto e esse capítulo que fala sobre essa quebra de paradigmas que ocorreu no Teatro Oficina pela encenação do Rei da Vela, também traz uma coisa muito interessante, porque tem uma foto que é o Zé Celso, pasmem, de terno e gravata, por sobre os escombros do Teatro Oficina, que tinha acabado de incendiar. Né? Zé Celso Martins Corrêa usava terno e gravata. Ele dirigia os atores, muito bem arrumado, né? E o que aconteceu é que, a partir do Rei da Vela, isso deu uma entortada. Né? Por quê? Porque o texto de Oswald de Andrade, e gostaria só de contar uma história rápida, Oswald de Andrade, não Oswald, como muitos de nós falamos, é Oswald. Existe até um texto dele contando por que não Oswald, porque Oswald. Depois posso até compartilhar, se caso vocês tenham interesse em conhecer o texto, que é muito legal. É um texto que ele próprio escreveu. E Oswald, ele escreve esta peça já num momento um pouco diferente dessa pujança que o Manu nos contou, né? O Oswald, ele vai se enrolando em dívidas, né? Ele foi muito rico, ele teve uma vida muito punjante, muitas idas a Paris, ele e Tarsila circularam em todos os salões aristocráticos de São Paulo, mas teve um momento em que realmente a coisa começou a decair. E ele começou, então, a frequentar escritórios de agiotagem, ou seja, escritórios que vendem dinheiro. Aqueles que já não conseguem mais crédito no banco vão ao agiota comprar dinheiro a juros altos. E ele sofreu muito essa situação, frequentou muitos dos agiotas, que também são figuras extremamente ricas, são os donos de banco, hoje, de certa forma, vamos dizer assim, né? E o Rei da Vela, de certa forma, é um olhar autobiográfico para ele, para a classe que ele frequentou, e para essa postura diante da vida e diante da cidade e diante dos outros, dessa classe privilegiada que se acha acima de tudo e de todos. Só que com uma chave muito humorística, sarcástica, engraçada, ácida e apontando o dedo, como gosto de falar hoje, né? Então, quando Zé Celso descobre esse texto e resolve montar no Oficina, surge uma peça completamente diferente dessas peças que eu desenhei para vocês antes, né? Inclusive, porque não só a dramaturgia do Oswald de Andrade, mas também uma estética que estava se colocando a partir de um movimento juvenil, né, de transgressão, de quebra de paradigmas, de quebra daquilo que estava estabelecido como arte, né, que é a Tropicália. Então, Hélio Oiticica, ele faz uma instalação, né, em artes visuais, que é a Tropicália, que dialoga com Terra em Transe, do Glauber Rocha, com Panamérica, do José Gripino de Paula, literatura, Caetano Veloso, com, não sei se é Tropicália mesmo, com a Tropicália? Não, mas a canção que eu estou falando, acho que é sobre a cabeça, os aviões, sobre os meus pés, né? A ponta contra os chapadões, meu nariz. Então, essa eu inauguro o carnaval, eu organizo Pois então. Então, todas essas manifestações artísticas estavam acontecendo ao mesmo tempo. E o Zé Celso, ele parte dessa bandeira, outra vez em movimento, não programático, como a Semana de 22, mas espontâneo, né? Onde Hélio Oiticica vai dizer, olhar para as nossas cores, as cores do Brasil, né? Então ele vai em direção ao programa do Chacrinha, né? Acredito que algumas pessoas aqui tiveram
como é que se diz? A bênção de poder ver o programa do Chacrinha, né? Que tinha aquela coisa verde, amarela, rosa choque, uma coisa meio kit, ou como é que eu vou dizer? Anarquista! Exatamente, anarquista, ótimo. E aí os corpos dos atores já não eram mais assim. Já eram assim. Então, existe uma quebra muito grande de padrões artísticos, estéticos, que de alguma forma também desenha toda uma situação política, social, econômica, que revela também aquela situação que estava sendo vivida em 68, aquela opressão, que de alguma forma dialogava com uma outra opressão que existia também nesse período de 22, né, que o nosso amigo desenhou, né, essa coisa logo depois, esses jovens artistas vão todos começar a brigar um pouco entre eles. O Menate Dampicchia vai fundar a ANTA e o verde-amarelismo, né, que é uma coisa que já está meio perto do fascismo. Inclusive, isso acabou até tirando um pouco a relevância do trabalho dele, que é um trabalho poético muito lindo quando jovem, mas errou o caminho, né? Tem isso. E aí se perdeu um pouco a beleza do trabalho dele. Mas o que é importante, vamos projetar um pouco as imagens do espetáculo, só para a gente ter uma visualidade melhor do que eu estou falando, né? É claro que temos também a figura do Renato Borg, né, que é um ator fantástico, maravilhoso, e ele como Abelardo I, acho que seria bom, eu desenhei aqui um negocinho, só para quem não conhece a peça, eu desenhei aqui uma sinopse bem rápida, só para vocês entenderem do que está se falando, né? A fábula tem como protagonista o agiota Abelardo I, um novo rico empenhado em consolidar seu patrimônio pela aplicação de juros abusivos em seus clientes e pela ascensão social através do casamento com a bela e aristocrata Heloísa de Lesbos. Transações internacionais são negociadas na intimidade das famílias com seus parceiros estrangeiros, representados pelo americano Mr. Jones. Drinks, banhos de mar, volúpias e assédios. Na família de Heloísa figuram uma série de personagens fora do esquadro tradicional. Dona Cesarina, sua mãe, está apta a aceitar os acenos eróticos de seu genro Abelardo. Totó, fruta do conde, acaba de roubar o amante de sua irmã Joana, a que todos chamam por João dos Divãs. Fechando o quadro dos irmãos, Perdigoto, olha o nome, super próprio para o momento. Perdigoto é um fascista que planeja organizar uma milícia patriótica. O coronel Belarmino, o pai, suspira por um mundo patriarcal e rural. E Dona Poloca, o pilar da família, ainda virgem aos 60 anos, também é receptiva às investidas de Abelardo. A falência nos negócios e a traição de Abelardo II, seu dileto assistente, conduzem Abelardo I à morte e permitem abordar causticamente a disputa entre capitalismo e socialismo, que recebem o mesmo tratamento pelo autor. O fim, com a sucessão dos Abelardos, redunda na mensagem da máquina persistente de aprendizagem do enriquecimento a qualquer custo e da exploração recorrente ao próximo. Oswald constrói sua narrativa numa chave que se utiliza das diversas formas da comicidade, às vezes lúdica e divertida, outras agressiva e grotesca, mas sempre voltadas a fazer rir o seu público, all good business, que é uma fala do espetáculo. Bom, olha só, temos aqui Abelardo I, né, e acho que aqui é a dona Poloca, não é a dona Poloca, a outra, a dona Cesarina. Vai passando aqui, é só para a gente dar uma olhada um pouco. Isso aqui, na verdade, é o final do espetáculo, né, onde, na verdade, ele coloca um texto que é da morta, do Oswald, né? Respeitável público, não vos pedimos palmas, pedimos bombeiros.
Se quiserdes salvar as vossas tradições e a vossa moral, e de chamar os bombeiros, ou se preferirdes, a polícia. Somos como vós mesmos, um imenso cadáver gangrenado. Salvem a nossa... Enfim, por aí vai. Tem também um boneco grande, vocês viram? Tem um boneco grande ali do lado, ó, com um pinto, que às vezes subia em momentos críticos e jogava purpurina. O que mais? Aqui, na verdade, o cenário de Elias Bauer, né, um cenário maravilhoso, que depois eu vou mostrar umas imagens coloridas, que reproduz, esse aqui é do segundo ato, que reproduz a Lagoa Rodrigo de Freitas. Né? Aqui é o terceiro ato, uma chave mais trágica, mais operística, que é a morte de Abelardo e Heloísa de Lesbos ao fundo. Aqui já é a remontagem agora em 1917, com Borg já, não sei quantos anos depois, hein, gente? Eu não sei fazer essa conta. Mas vejam que quem viu, quem teve a oportunidade de ver, maravilhoso, continuou fortíssimo. Pode passar? Pode passar. Pronto. Vamos só mostrar um trechinho, vou mostrar o cenário, os desenhos do Aspal, para vocês verem um pouco essa questão da cor, da estética, né, do espetáculo. E por fim a gente vai mostrar um trechinho para vocês. Aí, ó. Tem que descer na rolagem ali, dar uma descida. Aí, ó. Aí são alguns desenhos que o Aspal fez, mas vocês conseguem ver toda a cor, né, que existe presente no espetáculo. Pode subir. Aqui um desenho desse primeiro ato, que reproduz um escritório de agiotagem. Inclusive é um palco giratório, é um palco que gira. Aqui mais um desenho, né, trazendo um pouco esse lugar do rei da vela, né, que tem isso também, ele tem uma indústria de velas e ele ganha um ponto a cada morte nacional. Se vocês acharem que isso tem alguma conexão com o contemporâneo, é mera coincidência. Aqui são os personagens, eu acho que eu perdi tudo justamente. Aí são desenhos dos figurinos, ó, são lindos, inclusive. Heloísa de Lesbos, Sérgio João de Vancho. Ele tem uma máscara, ó. Olha só. São lindos os figurinos. Pronto, acho que tá bom, senão vou pegar o tempo dos outros. Só um trechinho e vou passar aqui agora. Quero morrer de vela na mão. Esse é José Wilker. O rei da vela. Tem razão. E o rei da vela veio numa época de turbulência, de insatisfação pela leitura que era feita do Brasil até então. E Oswald de Andrade estava esquecido. Ele estava como Setúbal ainda hoje. Ele vai como Dionísio. Ele morre, renasce, morre, renasce. O José Celso criou uma festa, uma beleza de paródia, de provocação, dividindo o espetáculo, usando três linguagens: o melodrama, o teatro-revista e a ópera. Ele fez um cruzamento disso perfeito, com músicas de épocas de carnaval, e há uma música delas que o Caetano fez. Foi com os outros. Foi com os outros. Foi com os outros. Foi com os outros.
Oswald falou, vou passar minha bola para outra geração, que é a bola que veio não do modernismo, da antropofagia. Porque eu nunca tinha visto um texto nacional que pudesse falar com tanta clareza. Quer dizer, vocês acham que Nova York teria aquelas babéis vivas e arranha-céus e as 20 mil pernas mais bonitas da terra se não se trabalhasse para Wall Street, de Ribeirão Preto a Singapura, de Manaus a Libéria? Eu sei que eu sou feitor do capital estrangeiro. Estamos ficando um país modesto, de carroça e vela. Também já hipotecamos tudo ao estrangeiro, até a paisagem. A terra estava em transe. Também já hipotecamos até a paisagem. É isso, obrigada, gente. Eu queria te ouvir falando sobre o tempo primeiro. Tá bom, então, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Massa demais poder participar de uma conversa aqui com vocês. E aí, eu acho que eu vou começar me situando e batendo um papo sobre essas reflexões todas, né? Todo mundo aqui já conhecia esse espetáculo, Rei da Vela? Já leram essa dramaturgia? Não? Eu acho, assim, o que me pega, e eu acho que eu vou começar falando do que me pega dentro dessa dramaturgia, é essa reflexão do tempo que ela apareceu, né? Em 1937, escritura na década de 30 e uma crise mundial em 1929, especial na Bolsa de Valores, né, nos Estados Unidos. Mas aí eu pego uma data, o professor trouxe várias datas e eu vou mais longe com vocês. Vou bem longe, na verdade. Eu vou em 1791 e eu vou lá para o Haiti, para começar a conversar um pouquinho sobre o Rei da Vela, né? E por que eu vou falar do Haiti? Porque o Haiti foi o país que foi o maior exportador de café antes do Brasil. E o Haiti também foi esse país, esse lugar que em 1791 fez a Revolução Haitiana, que é uma experiência bastante singular, que a gente tem outras parecidas no Brasil, as revoltas negras, né? Mas foi um país em que a escravidão, em que as pessoas que estavam sendo subalternizadas entraram em combate direto com os seus senhores e saíram vitoriosas. Isso causou um incômodo geral, isso foi muito mal visto. O Haiti, ele sofreu muito, mas também gerou uma força, uma percepção de que era possível transformar esse panorama. Isso tem a ver com quilombagem, isso tem a ver com revoltas negras, e isso também tem a ver com o boom do café em São Paulo. É a partir da Revolução Haitiana, desse movimento que fecha os portos para o Haiti, né? Esse movimento mundial que fecha as portas para o Haiti, depois da Revolução Haitiana, que São Paulo, que o Brasil se torna esse espaço tão importante para o café. Já havia exportação de café, açúcar, enfim, mas ele cresce muito. Ele cresce muito para o café depois disso. E aí, em 1931, pouco antes, né? Então tem a crise mundial, tem o endividamento, tem do Oswald, dessa gente toda, dessa gente muito, muito rica, que ficam tirando os cabelos, né? 1931, em Santos, tem um evento muito curioso, que é quando
quando se queima o café. Se queima uma quantidade significativa de café. Getúlio Vargas manda queimar o café. Então, durante uma crise mundial, o café é queimado, toneladas. Essa quantidade de café seria um benefício para muita gente que estaria passando dificuldades diante de uma crise, e Getúlio manda queimar o café para manter um nível de especulação, né, financeira. Não tenho tanto conhecimento econômico, mas entendo o que ele fez, né? Então, para manter um certo preço, vão queimar tudo. E aí essa imagem da queima do café foi divulgada mundialmente também. E por que isso tudo tem a ver com o Rei da Vela? Tem a ver com a crise do Oswald, que pensou em criar essa peça. Tem a ver com essa personagem que tira vantagem apesar do sofrimento das pessoas. Então eu tenho um personagem que é o Rei da Vela, que ele vai ter lucro. Então, com o sofrimento, a cada morte, ele vende uma vela. E ele também vai fornecer, né, dinheiros para as pessoas que vão se endividar. E a gente também pode falar de um ciclo no país que tem a ver com o benefício através do sofrimento humano. Como eu tiro vantagem a partir do sofrimento, né? Então eu tiro vantagem, eu mantenho um sistema, um ciclo escravocrata, eu mantenho uma hierarquia, né? Então dependendo do movimento que as coisas vão acontecendo, eu me mantenho acima. E me parece que o Rei da Vela, eu não sei se ele consegue abarcar essa história toda, mas ele se inscreve em uma constante dentro do que é esse país, ainda na década de 30. Dentro da peça tem uma fala que é, buscando uma outra conexão possível, que tem uma fala que me deixou bastante curiosa. As primeiras páginas está falando que família em São Paulo existem 10 e que o restante é prole. Isso é repetido algumas vezes. Famílias são 10 e o restante é prole. E essa afirmação também me pega, porque eu penso que o que transforma uma pessoa em prole, o que transforma uma pessoa em um pobre, essa relação de ser pobre. O que é ser pobre no Brasil? O que é transformar uma pessoa em um trabalhador, um pobre? Dentro dessa perspectiva, estou dizendo, né? Porque eu também posso chamar Ogum e falar de trabalho. E é uma perspectiva que me interessa de trabalho. Mas como eu transformo uma pessoa que é rica em cultura, que é rica em filosofia, que é rica em conhecimentos. Por exemplo, a Revolução Haitiana ela foi feita absolutamente através de conhecimentos. O voodoo participou diretamente de uma revolução. O conhecimento das ervas, o conhecimento das plantas. Como que eu transformo essa pessoa em uma pessoa que é pobre, que eu posso subalternizar, que eu posso escravizar, que eu posso diminuir a relação familiar dessa pessoa. Essa pessoa ela já não é família, ela não tem comunhão, ela não tem o que eu e o Manuel e a Johanna estávamos conversando à tarde, que é o ebé. Então ela não tem ebé, né? Eu tiro a família e tal, e eu viro, e essa pessoa se torna uma pessoa fácil de subalternizar, né? Me parece que, de longe, eu não sei como que, se eu estou batendo um papo com Oswald,
ou se eu quero ler isso, né, pensar sobre isso, mas me parece que a peça, ela pode conversar com essas realidades também, que se inscrevem nesse mesmo movimento. Nessa mesma, em 1930, o professor citou os movimentos de migração para São Paulo. Um movimento muito forte. E esse movimento de migração de mão de obra para o café é também um movimento eugenista. É um movimento de tentativa de branqueamento da população. Houve leis, incentivos financeiros para que pessoas de outros países viessem para o Brasil, pessoas, em especial pessoas brancas, viessem clarear o país pós a abolição da escravatura. Esse processo de 1988, em 1930 a coisa ainda estava bastante feia. Bastante feia. E eu digo que estava bastante feia porque está bastante feia até hoje. E se a gente buscar, não sei qual é a realidade familiar de vocês, mas pelo menos na minha família, a memória do café está bastante presente ainda. Conversando com um tio meu, recentemente, quando ele chegou em São Paulo pela primeira vez, isso em 1970, ele trabalhou dentro de uma fazenda e tinha um cara com uma espingarda na porta. Se ele passasse pela espingarda, ele seria morto. Ele fugiu à noite. Isso aqui é em São Paulo, 1970. Então, em 1930 a coisa ainda estava pegando bastante. Quando eu trago essas informações, eu estou um pouco dizendo que, para mim, hoje, é muito importante que a gente reflita sobre arte, mas que a gente possa fazer um debate junto com arte e reflexões sobre gênero, raça e classe. É uma frase da Angela Davis e eu reitero. Consigo fazer uma análise da poética artística, da estética artística, sem pelo menos fazer um pouco desses atravessamentos, porque aí eu vou entender por que faltam pessoas, por que a gente vai falar de um Brasil em cena sem que eu posso falar sobre as pessoas, mas esse Brasil ele não está sendo representado em cena por todas as pessoas. Acho que é essa reflexão. Ontem eu soube que vocês tiveram um outro debate bastante forte sobre isso, então imagino que vocês já estejam acostumados com essa discussão. Mas me parece que falar sobre essa crise, falar sobre esse poder, eu não tenho como falar sem dizer que não são todas as pessoas que estavam em crise e que essa crise direcionada, ela também faz parte de um grande sistema de opressão que passa pela burguesia, transforma pessoas em pobres para manter privilégios. Eu acho que essa é uma das discussões do Rei da Vela e acho que isso ainda combina com hoje, que é um movimento que a gente percebe, né? Essa tentativa de lucrar com o sofrimento, inclusive de transformar vidas em mercadoria. É interessante eu estar aqui hoje compartilhando esse espaço com o pessoal de bagagem, com o pessoal de história, com o pessoal que tem estudo dentro da área. E eu, como o João falou, eu sou engenheiro, tá, gente? Eu sou engenheiro químico. Eu estudei muito a tabela periódica e essas coisas, mas antes disso tudo, eu só queria fazer um adendo. Meu pai veio fugido da fazenda. Em meados dos anos 70, ele fugiu de uma fazenda lá em Minas Gerais e veio para cá construir família
e depois ele voltou para buscar o resto da família dele, aos poucos, meio fugido, meio comprada de volta. Então é uma realidade muito próxima que a gente tem hoje em dia. O Rei da Vela ele retrata muito essas camadas. Então você tem a camada do poder e a camada de como o poder toca a sociedade e de como a sociedade caminha junto com isso. Mas eu acho que eu vim aqui mais para falar um pouco de qual é o reflexo disso tudo no teatro mojicruzense. Eu chamo de mojicruzense desde que eu era toquinho, tá, gente? Então, mogiano, mas para mim sempre foi mojicruzense. Eu sou mojicruzense, nasci aqui, cresci aqui, e nos anos 2000, no final da década de 90, em meados da década de 90, eu entrei em um grupo de teatro da minha cidade sem fazer ideia da história que ele tinha. Então, o TEM, ele estava naquela época completando 35 anos. O TEM nasceu em 1965. Quando tudo isso estava fervilhando em São Paulo e um grupo de pessoas saiu daqui de Mogi, foi até São Paulo, assistiu uma peça, voltou com aquela gana de fazer e de trazer essa visão nova da arte para Mogi das Cruzes, que é, como eu comentei com o professor Mário mais cedo, é uma cidade provinciana. Se a gente é uma cidade provinciana hoje, imagina em 1965. O espaço que se tinha, a abertura que se tinha era muito pequena e a gente estava no meio da ditadura. A gente estava vivendo aqueles dias. A gente, digo eles porque nessa época eu não estava nascido ainda. Mas, nessa época, com a exceção e a regra, nasceu o TEM já dentro de uma estética modernista. Então, os trabalhos realizados, eles cruzavam poesia, eles cruzavam música, mas já dentro de uma estética que abandonava aquele cenário sólido, aquele cenário realístico de outros tempos, e já numa tocada voltada para o ator no palco, o ator encenante, saindo daquilo que vinha antes disso, que era o teatro narrado. Então, o teatro experimental mogiano, ele foi uma das várias ondas do teatro em Mogi das Cruzes. Porque Mogi passou por isso. E eu acho que o Júnior concorda comigo, Mogi teve momentos de movimento e momentos de parada e novos momentos de movimento, construindo e desenhando um retrato sempre em movimento. Não é assim, é até cômico falar em um retrato, é quase um filme. Aquilo que se passou em 65, o nascimento do TEM, toda aquela fagulha, toda aquela luta para expor e toda a crítica social que o teatro moderno trouxe, sendo jogado em uma sociedade que era muito fechada e por que não dizer, a cidade sempre teve 2 ou 3 donos, e esses donos sendo afrontados aos poucos, enquanto os grupos estudantis iam se espelhando e iam crescendo na cidade. O TEM chegou a ter uma sede aqui na rua de trás, que foi um terreno doado pela prefeitura na época, depois foi desdoado, e a gente construíram uma história, construíram uma narrativa. Mas o teatro mogiano ele não se resume ao teatro experimental mogiano. Dali nasceram muitas coisas, nasceu o Tunk, que tem uma pegada ainda mais incisiva, ainda mais aguda, para representar aquilo que a população passa no dia a dia, trazendo dentro da estética, a estética modernista ela se tornou quase que um padrão no teatro mogiano. A gente não vê, como o João comentou, durante 8 anos, eu, enquanto presidente do TEM, realizei um festival de teatro estudantil, e a gente diz, o festival de teatro estudantil foi idealizado pelo TEM. Na verdade, ele foi resgatado pelo TEM, porque lá nos idos dos anos 60,
a cidade já tinha isso e se perdeu nos anos 80 e no finalzinho dos anos 90 a gente retomou como uma forma de tentar trazer de volta o movimento para a cidade. E a gente não via naqueles jovens o teatro clássico. A gente via sempre o teatro moderno, o teatro contemporâneo. Então, eu nasci e eu cresci dentro de uma estética que é a estética livre do artista, do ator, aquele que representa como um diretor. Eu não sei se vocês têm histórico do teatro, mas até a virada do finalzinho do século XIX, a figura do diretor não existia. Eram os próprios atores que se especializavam em alguns tipos de personagem e eles mesmos conduziam os textos e as peças com base nas suas experiências e no seu personagem. Então o ator carregava o personagem, construía um texto e eles trabalhavam os personagens. Aqui em Mogi, o que eu vi ao longo desses últimos 95, a gente está em 2000, nossa, faz tempo. Nesses últimos anos, o que eu vi foi um teatro vivo, vibrante, mas por muitas vezes escondido. A gente teve várias vertentes. O Júnior mesmo, com a Companhia do Escândalo, era um grande expoente aqui na cidade, e a gente viu o quanto essa postura de confrontamento gerou episódios de violência e gera episódios de violência até hoje. A gente tem um histórico bastante difícil, mas o Júnior entendeu exatamente o que eu estou falando, que dói até hoje, mas isso não deixa a arte morrer. Os meus últimos trabalhos, como tem, eles foram realizados com o pessoal de 1960, que eu reencontrei quando o grupo fez 50 anos. E ao mesmo tempo que eu tive um grande orgulho de compartilhar esse espaço com eles, eu descobri que o João descobriu junto comigo, que é muito conflitante, porque eles eram, em 1960, opositores de um sistema, e em 2015 eles eram parte do mesmo sistema. Apesar de ter a fagulha lá dentro, o sistema ele meio que tomou, sem tirar o prazer pela arte. Foram cooptados. Exatamente, eles foram cooptados pelo sistema. Eu não sei se eu tenho muito mais o que acrescentar aqui, perto dessas pessoas fantásticas que falaram antes de mim. Vou devolver para o professor Marcelo para ele explodir a história para frente. Gente, o meu olhar é um olhar de cara chato. Todo historiador é meio chato, porque ele tenta pegar o miúdo e ir para o graúdo, e o historiador é como se fosse um repórter do passado, mas ele não indaga o passado pelo passado. Eu sempre digo que o passado não passou, ele continua passando. E eu parto de um primeiro ponto para a gente colocar os pingos dos is. O que é modernidade? A modernidade, ela funciona com a palavra democracia, que já tantos chapéus foram colocados, que, sabe, fica uma coisa assim, por vezes, até banal. A primeira vez que essa palavra foi colocada foi em 1862, pelo Baudelaire, num conto chamado Sob Seus Olhos. Desculpem que eu tenho que fazer uma narrativa. Ali, a cidade de Paris tinha se transformado numa outra coisa. O arquiteto Haussmann pôs para baixo e criou os boulevards, que seriam os shoppings dos dias de hoje. Então, a cena onde essa palavra pela primeira vez é colocada é um casal de namorados
evidentemente amorosos naquela paixão juvenil, e eles estão, entre aspas, no shopping, vendo as vitrines, a modernidade, a cidade-luz, Paris como, sabe, futuro cultural da humanidade. E entra um casal de mendigos famélicos com filhos quase que esqueléticos. E eles se colocam entre a vitrine e o casal que estava ali namorado. Quando eles se colocam perto, aquilo incomodou os dois. Veja que a modernidade está chegando, o conflito está chegando. Ele foi tomado de um sentimento razoavelmente humanista. Meu Deus, como é que a gente pode aceitar uma humanidade com tanta exploração? Mas ela não, namorada dele, como que querendo expulsá-los. Pô, a gente vem aqui para namorar e esses caras vêm aqui para encher o saco. Puta que pariu, porra. Você entendeu? Esses caras aí incomodam. É aí que nasce a palavra modernidade. Porque não se esqueçam que o proletariado estava nascendo com uma burguesia industrial. Razão pela qual, quando eu falo em conflito para vocês, eu não estou dizendo indiferença. Eu estou dizendo em divergência. Portanto, são polos opostos que vão necessariamente se chocar. É isso que traz essa mentalidade da transgressão, essa mentalidade de ruptura, essa mentalidade de um fórceps naquela sociedade tão ordeira, que os modernistas começam a pensar ainda como artistas. Vejam, quase que arranhando o tema nesse instante. Ora, o que é a modernidade no Brasil? A modernidade no Brasil é dois polos dessa divergência. Trouxe a ideia de uma mestiçagem. Só que aí tem uma espécie de, nessa mestiçagem, de uma ideia de armadilha. Todos nós aprendemos assim. O branco e o negro deu no mestiço e no mulato. Cuidado com esse tipo de leitura. Não é a leitura, eu diria para vocês, até do Joaquim Nabuco, que vem antes de tudo isso. É a leitura do Gilberto Freire. Ele amortece o conflito. O branco estuprou a negra, veja, é uma outra coisa, é um outro tipo de visão. E está dando nessa mulata que vem da palavra mulo, que, convenhamos, já tem toda uma categoria de depreciação em cima disto. Ora, a Semana de Arte Moderna traz um segundo dado, além desse dado camuflado de mestiçagem. Que país é este? Que é a pergunta que até hoje nós estamos à busca desse país. Esse país, será que o sertanejo é a mesma coisa que o catarinense? O catarinense é a mesma coisa que o amazonense? O paulistano cosmopolita é a mesma coisa que o mineiro? Ai. São olhares absolutamente distintos. E aí você tem duas perspectivas que nascem. Fruto desse país que você tem uma perspectiva pela esquerda, mas não quero categorizar como ideológica, porque senão vai ficar naquele conflito. Ou você é Corinthians, ou você é palmeirense, e aí bosteou quando você cria a dualidade. Criou dualidade, fudeu. Porque ou você é Corinthians, eu não quero cair nisso. Eu quero dizer que, sem dúvida, o Oswald vai dar uma perspectiva incrível através da antropofagia.
Quer dizer, nós temos que comer toda uma cultura que vem de fora, antropofágica, para nascer algo que é o país. Quem é esse país? Quem é? O Darcy Ribeiro dizia, o país é um Zé Ninguém. Como assim um Zé Ninguém? Meu Deus, pensem na criança indígena. O pai escravizado e a mãe ele precisava se virar, então ele tem que criar uma outra coisa. Ele tem que ser diferente. Ele tem que... A mãe não acarinhou e o pai não protegeu. Então é aquele menininho que a gente vê na rua tenteando a bola através de uma casca de laranja. É aí que está o brasileiro. É nessa criatividade original que a gente tem que buscar. Que eu concordo com a minha colega. Exatamente. Quer saber do país? Vai nos de baixo. Logicamente, que os de cima, como classe social, tem coisas interessantes. Mas o nosso oxigênio está na periferia, buscando esse. E você tem um outro discurso, que eu vou chamar de direita, Menotti, Delpica, Cassiano, Ricardo, que vai para aquele nacionalismo xenófobo. Aqui, o brasileiro não admite qualquer tipo de influência. Pensem que o tropicalismo que foi, sem dúvida que era Palmeiras, que era Carmen Miranda, sem dúvida que era Oswald de Andrade, mas é Beatles também, é Rolling Stones também. Então, aí a direita nacionalista é uma outra coisa. Agora, vamos incomodar. Tem a impressão que quando a gente fala em 1922, é 1922 em diante, como se fosse uma página virada ali tudo começou. Karma Clovis. Não é bem assim, não. Machado não foi modernista. Lima Barreto não foi modernista. João do Rio não foi modernista. Joaquim Nabuco não foi modernista. Inúmeros caras que a gente nem imagina, caindo um pouco para o teatro, onde eu vou chegar. E os anarquistas? Os anarquistas, as peças dos anarquistas é de 1906, que era extremamente transgressiva. Não se esqueçam que os anarquistas na época faziam clubes aonde eles construíam sociedades de apoio mútuo para aquelas pessoas que ficavam desempregadas. Tinha os jornais anarquistas da La Battaglia, Espartacus, etc. E tinham inúmeras peças anarquistas que se perderam pelo tempo. Uma ou outra... Então, porque se a gente pensar em 1922, apenas esse discurso, a gente vai esquecer aqueles que sequer a gente pode chamar de pré-modernistas. O Lima Barreto é um pré-modernista. A literatura negra é um pré-modernista, com Lima Barreto. Machado de Assis era o que? Era branco? Era negro? Então, a gente precisa tomar um cuidado para colocar as coisas no devido lugar. E aí, eu diria para vocês que dá a impressão que quando a gente fala no teatro, aonde a gente está caindo, das peças do Oswald de Andrade, de 37, e do Vestido de Noiva, de 43, vejam que tiveram aí um intervalo quase que próximo à Segunda Guerra Mundial. Então você fala, o teatro chegou atrasado. Karma Cross. Não é bem assim. O tempo histórico, a gente não pode contar
como se fosse relógio. Porque você perde a sequência da coisa. Quando a gente pensa em 22, quem ficou sabendo de 22 em 1922? Pouquíssima gente. Pouquíssima gente. 22 começa a ser conhecido quando o Graça Aranha, que era um conservador, na Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro, faz essa primeira retrospectiva. Porque até então, gente, São Paulo era uma província. Aonde estava a agitação cultural era o Rio. Sem dúvida que São Paulo era onde tinha grana. O café, e evidentemente vai puxar cada vez mais. Tá? Então, essa ideia do modernismo só a partir de 22 é uma construção posterior a 1922. É bom que a gente tenha isso, porque a gente não pode sacralizar 1922. De qualquer maneira, puxando para aquilo que basicamente nos interessa, e Mogi, que é aqui que a gente vive. Alguém já disse, a cabeça da globalização. Palmas, mas o pé é na localidade. Se você não pensar onde você está, você pode ter grandes ideias, mas você não vai fermentar em volta aquilo que aconteceu. E aqui tem dois marcos do modernismo aqui em Mogi das Cruzes. 1967, quando o Armando recebe do Benetazo, que foi assassinado pela ditadura militar. As pessoas esquecem do que tem. Era o Grêmio, o Baldo Pereira, que fermentava lá. Ele recebe a peça do Brecht, e o Armandão, a partir desse instante, põe a peça aqui em Mogi. É o primeiro instante do modernismo aqui. Aliás, eu vou dizer para vocês uma coisa, bem rápida, que a gente vai trocar ideias. Por que essa cidade não deu ainda ao Armando o valor que esse cara tem? Se vocês podem pensar no The First, é o Armandão. Não somente aqui na cidade, porque a partir do TEM nasceu o Tung. Quem é o Adamilton? É quase que um filho do Armando. Quem é o Claudinei Nacassone? É um filho do Adamilton. Então esse foi o primeiro instante que a gente deve pensar. O Armando, a cultura até aqui era muito tradicional e muito careta, gente. Esse teatro aqui servia para um grupinho de elite, de classe média, que ainda estava no simbolismo, sabe? O amor que é o calor, quer dizer, um negócio horrível de você ouvir, estava no simbolismo ainda, estava lá atrás, entendeu? Foi o Armando que trouxe, então, para os funcionários aqui, tem que pensar e valorizar o Armando enquanto está vivo. Enquanto está vivo. Mas teve um segundo instante aqui, nesse teatro, que estava absolutamente lotado. Foi em 1985, O Rei da Vela, dirigido pelo José Carlos Rodrigues, com as seguintes participações, porque eu estava no meio. Não, eu sou, não pense em um péssimo ator, nem, mas foi eu que falei sobre o Oswald de Andrade para esse grupo do José Carlos Rodrigues, como fiz com o Manuel, com o Nelson Rodrigues. Era O Rei da Vela, Nelson Santoro, Gessival, Paulo Tenório, o Rui,
o Rui, cara legal para chuchu, que estava também no teu grupo, o Rui, os ensaios eram no Canecão, era no antigo Canecão. E as músicas, olha que modernismo, eram tiradas do Clara Crocodilo, do Arrigo Barnabé. E o cenário era do Assis, do Cláudio Assis, tá? Este palco virou uma ludicidade de velas. Agora, teve um fato muito bacana. Foi a primeira vez que alguém nu, inteiramente, masculino, entrou pintado com as cores da bandeira norte-americana e com aquele chapelão e com um de plástico desse tamanho, altamente provocativo. O secretário de Cultura estava sentado no terceiro lugar, tá? Tinha a mulher dele, a mãe dele e ele. E o Zé Carlos mandou que chegasse e desse uma balançadinha na frente do secretário. Como se isso não fosse provocação, ainda falou na orelha do secretário. Veja a cabecinha como é. O secretário ficou... Mas isso estava dentro de um contexto da própria peça. 1985. A peça foi espetacular. Ainda parafraseando a frase do Mário, meu Deus, eu fiquei absolutamente delirante. Eu estava sentado onde estava mais ou menos a Hebe, ali. Eu fiquei delirante, porque eu falei, meu Deus, isto é em Mogi. Você entendeu? Porque Mogi, às vezes, a gente pode confundir com Mogi, com Mogido. Porque é uma cidade, às vezes, tão provinciana nisso, careta nisso, que aquilo significou um marco. Então, hoje, o que é preciso, e aqui eu vou falar bobagem, e por favor, podem descer o cacete naquilo que eu vou falar, tanto melhor. Eu sempre peço para os meus alunos, não quero ser Deus, não pretendo ter ser muito monótono, portanto me critique. Eu acho que se for pegar uma nova estética, primeiro, tem que pensar ideologicamente, conforme você falou. Tem que ir para a negritude, tem que ir para gêneros, tem que ir para a sexualidade, mas fundamentalmente para dados de estrutura. Você não vai romper com o racismo se você não romper com dados de classe social. Se a gente permanecer numa sociedade hierárquica, com certeza nós não vamos ter avanço em nenhum lugar. Não que uma coisa seja consequência de outra. Mas temos que pensar no racismo estrutural. É um outro tipo de visão. Como também temos que pensar numa homofobia estrutural. 2. Qual tipo de estética? Pelo amor de Deus, aqui é opinativo, tá? Eu não tenho certeza do que eu estou falando. Você pode conhecer ideologicamente tudo isso que eu estou falando para você e se fundamentar nos grandes autores. Mas, pelo amor de Deus, não me façam peças de explicitude política. De política, sim, que é inevitável. Mas peças explícitas, não, tem que ser implícitas. O miúdo tem que ir para o graúdo. Você tem que colocar aquele que está vendo no seu dia a dia, no transporte, no salário, na vizinhança, na comadre. É aí que você vai encontrar
as grandes ideias, se você colocar os dados de uma particularidade pessoal de cada um. Porque eu temo, e eu lido com jovens há muito tempo, os jovens evidentemente ficam empolgados pelo dado ideológico. Nota 10! Nota 10 dos dados teóricos e ideológicos. Só que ele tem a dificuldade de perceber a sua localidade, que muitas vezes a maçã está no palco, entendeu? Quer dizer, vai buscar o dado da negritude, vai conversar, infelizmente já morreu, com o Chico Preto, da Congada. Ele está ali, vai conversar com o capoeirista, ele está ali. A pessoa parece que pensa que, sei lá, vai adentrar ao Teatro Municipal de 1922. Quer uma boa referência para a gente terminar? Emicida. Essa é uma boa referência. A margem, elo, é por ali. Aonde ele traz o movimento negro unificado que foi criado em ali tem coisa. Vai no Emicida, vai no Crioulo, vai nos Racionais. É ali que você tem o substrato do teu próprio rosto, da tua própria identidade. É isso, meus queridos. Eu estou aqui ainda tentando engolir tudo que eu ouvi, né? Mastigar primeiro, colocar tudo isso em ordem. Foi uma sequência assim meio... Eu me senti atropelado com tanto de informação, mas eu estou vivo, estou me levantando. Eu ia abrir inicialmente a proposta era que a gente abrisse, né, para o público fazer perguntas e trocar esse papo mesmo, mas na verdade eu não sei como é que a gente está de horário. Se alguém puder avisar aí quanto tempo a gente tem. Acho que a gente pode agora fazer essa rodada. Tranquilo. E aí eu vou roubar, vocês me perdoem, porque eu vou pegar aqui uns 3 minutinhos para fazer uma fala bem rápida, que eu acho que é bacana eu me colocar nesse lugar. Ficou curioso e nem era combinado isso, mas eu sou da geração mais nova do teatro, nessa casa inclusive, né? Eu vi o Joãozinho nascer nesse teatro aqui. Sim. Tive a oportunidade, muito feliz inclusive, de trabalhar com o Milton, de apresentar nesse palco uma adaptação do Arena Canta Zumbi, que foi assim, com direção do Adamilton, de arrepiar. E a gente passou por esses problemas, sim, essas questões da cooptação, né, de uma pessoa que foi aguerrida na sua adolescência, no seu processo ali de nascimento do TEM, e que atualmente se encontra com pensamentos ou com vivência, uma posição na vida que é conflitante com o que ela acreditava antigamente. Eu acho que isso é particular, mas que acaba sendo parte, né? O trabalho da pessoa está ali. Mas o que eu queria falar não é nem exatamente isso. Eu queria associar um pouco da fala de cada um dos convidados, porque, no fundo, né, a gente está falando de estética. E é muito bacana quando o professor propõe agora no final que a gente reflita essa estética, e partindo ainda, ele dá 2 nortes para a gente, que eu acho maravilhoso, né? O que a gente tem que falar, né? Qual é o caminho ideológico, a problematização, a fala. Qual é a fala, mas qual é a estética, né? E, muito felizmente, eu participei de todas as últimas edições do Festival de Teatro Estudantil da cidade. Na primeira como ator, depois como público, e na última que teve como organização. Eu tive a oportunidade, professor, de ver muitos alunos, adolescentes ali na faixa dos seus 13 até os 18 anos, que passaram por esse palco, diretores jovens. Eu comecei no teatro estudantil aqui na cidade, na mesma escola em que o TEM e o Grêmio Ubaldo Pereira foi fundado, que é o Washington Luiz, né? E eu acho que eles estão nesse caminho, professor. Eu entendo as dificuldades, eu concordo muito com a sua fala de que a maçã está na frente do rosto, mas que a gente vai buscar essa maçã lá na venda, né? E acaba não pegando a maçã que já está aqui.
E de repente eu acho que essa é uma questão de guia mesmo, de alguém que consiga fazer essa ponte, pegar a pessoa pela mão, mostrar se de repente necessário for. Mas eu acredito muito que a juventude dessa cidade está olhando nessa direção. E aí já deixa a problematização, a gente está aqui no prédio público, com o apoio da Secretaria, eu acho que é esse o lugar mesmo, fomentar essa juventude, oportunizar ela, encontrar esse lugar, para que ela possa encontrar esse lugar antropofágico mesmo, para que ela possa comer essa realidade que ela está vivendo, que ela está inserida, viver essa globalização que o Rei da Vela, quando foi montado em 60, me corrijam gente, eu já dava, mas na década de 60, não era a globalização que essa juventude tem hoje. Então, o alcance, né, a quantidade de coisas que essa juventude está comendo e que ela precisa vomitar e está vomitando pelos campos, só que de maneira desordenada, é para onde eu acho que precisa ser direcionado e que tem potência, se bem direcionado. Agora, como a gente vai fazer isso aí, realmente, talvez seja um trabalho de carreira, um trabalho de vida. Enfim, gente, desculpa roubar 1 minuto de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, quiser fazer uma colocação de maneira breve, fica à vontade. Sim. Eu vou levar o microfone até você, só um minuto. Se você puder ficar de pé para que todos te vejam. Oi. Eu me chamo Gisele Magalhães. Eu ia fazer uma outra questão, né? Vou tentar ser breve. Mas o que você falou mexeu com a professora aqui. Eu sou professora de arte. A minha formação é em teatro. Eu sou formada pelo Teatro Escola Macunaíma em 2004. E depois eu fiz a Universidade Federal de Ouro Preto. Aqui na região eu batalho muito nessa questão cultural. Participei junto com o Manuel da Frente Popular pela Cultura do Alto Tietê, que ela está aí meio dormindo, mas a gente vai ter que acordar de novo. Estou presidenta do Conselho de Políticas Culturais em Poá. E quando você me fala essa questão da quantidade de coisa que os jovens consomem hoje, isso me provoca, porque eles poderiam consumir muito mais. E eu estou falando da realidade de uma escola central na cidade de Poá. Uma escola que é periférica, no sentido de São Paulo, mas que está no centro da cidade, que eu tenho alunos que têm grandes dificuldades, mas eu também tenho filhos de dirigentes e de vereadores. Então, e você percebe que não há. Você percebe que essa juventude está muito presa em bolhas. E hoje, numa aula que eu estava fazendo, porque lá, inclusive, a gente vai ter a semana de... uma ação no dia 22, para falar da semana de 22, que eu sei que para 100 anos seria essa, mas pela realidade da escola eu coloquei para a próxima semana. E o que eu percebo é que é uma juventude que vê sempre a mesma coisa, que está preso ali. Então a gente espera muito, porque eles têm informação ali, mas não estão usando. E aí o que eu me pergunto enquanto professora de arte é como trazer isso, como furar essas bolhas, como mostrar essa questão para eles, como mostrar essa parte do que a Semana de Arte quis fazer, e eu concordo com a fala de vocês, que ela vai acontecer mesmo anos depois, décadas depois, mas ao mesmo tempo mostrar para esse jovem o caráter também elitista desse movimento, porque o que acontecia com a população marginalizada nesse sentido. E aí eu sou muito feliz em conhecer a Jéssica já há alguns anos, e é uma pessoa que a gente partilha muitas ideias e que ajuda muito, né, nesse discurso, né, no sentido de onde estava essa juventude, no sentido de quem era esse grupo dos 5, para quem que eles falavam, né? Então, a minha questão é como que eu trago, e isso é uma dúvida, assim, real, é algo que eu tenho me colocado, porque eu comecei a colocar para todos os professores no dia 22, as 2 últimas aulas vão abordar a Semana de Arte Moderna. E aí como que a gente constrói e traz isso para esse jovem, que ele tem acesso à informação, mas que ele ainda está engatinhando. É isso.
que é teu nome, perdão? Gisele. Gisele, eu sou professora universitária e eu também tenho muitos alunos jovens que têm dificuldade de se expressar ou que talvez estejam aparentemente centrados em sua própria bolha ou com dificuldade de se colocar, né? Eu uso muito um procedimento dos meus alunos de releitura. E normalmente eu parto de um texto. Vou dar um exemplo bem simples. Morte e Vida Severina, acho que a maioria das pessoas conhecem, né? O meu nome é Severino, não tenho autotipia, mas como há muitos Severinos. Eu normalmente começo com esse texto, quando eu quero conhecer uma turma em teatro, né? Eu jogo esse texto e peço para eles reescreverem o meu nome é Severino a partir de uma proposição de se apresentar para a turma e trazer coisas autobiográficas. Eu acho que partir para os textos pode ser um bom caminho, sabe? De repente pegar o manifesto antropófago e pedir para eles escreverem o manifesto para eles. Isso é uma sugestão, tá? Porque pode ser qualquer outro texto, porque assim, existem muitos textos interessantes, né? A Pauliceia Desvarada, do Mário, tem vários poemas legais, né? Até uma cena do Rei da Vela. A gente acabou de fazer esse exercício com a cena do Pinote, que é um artista, né? O artista vai procurar o Abelardo I, né? E a gente começou a tentar transpor esse texto para o agora. O que esse artista hoje falaria e o que esse agiota falaria para o artista? Vide Le Rouanet, vide o que está acontecendo lá em Brasília, né? Vide a Lei Emergencial da Cultura, o sufoco que a gente passou. Então assim, eu acho que partir, acreditar que eles têm condições e que eles podem fazer uma leitura e propor uma cena, pode ser um grande desafio. Eles vão se sentir motivados, eles vão se sentir desafiados, né? E eles vão ter que correr atrás de entender também o que o texto está querendo falar. Pode ser um bom caminho, né? Teatro na escola, a gente fez no passado, teatro oprimido. A gente fez Começou bem, teatro oprimido. Enfim, eu acho que, porque assim, se for essa coisa de talvez trabalhar com a parte, em vez de querer trabalhar com o todo às vezes vira essa coisa de ter que ensinar alguma coisa, quando de repente a pergunta, propor uma pergunta que eles tenham que responder cenicamente, pode ser um caminho muito interessante. É só uma sugestão. Vou pegar aqui rapidinho. Profundo respeito e carinho pelo seu trabalho. Que legal que você está aí movimentando as coisas. Eu fico muito orgulhosa de ter notícias suas mexendo com esse movimento lá em Poá. E respeito também por todas as pessoas que estão na sala de aula, né, batalhando. E aí eu acho que eu já bato o papo e acho que é importante dizer isso aqui em Mogi, né? Cara, como o Alto Tietê está precisando olhar para as escolas, né? Acho que é uma discussão urgente a gente falar das escolas no Alto Tietê. A gente tem 2 episódios que colocam o Alto Tietê num circuito nacional. E esses 2 eventos tá ligado diretamente às escolas. Então eu vou falar do Raul Brasil, que foi a escola que eu estudei em Suzano, que tem esse episódio muito triste de uma violência armada dentro das escolas. E agora a gente tem um novo movimento aqui na cidade de Mogi das Cruzes, com uma menina sofrendo uma violência direta, uma menina trans. Então, eu acho que a Gi me chama a atenção, né? E eu falo isso porque eu sou uma pessoa do Alto Tietê, eu sou de Itaquaquecetuba, e eu cresci diretamente numa situação de extrema violência.
extrema violência dentro da escola. Eu tenho imagens muito fortes na minha cabeça nesse espaço, né? E sei a batalha de bater um papo. E aí eu penso realmente, quando a gente conta uma história só, é muito difícil das pessoas se identificarem, né? Então, quando eu falo de um teatro, eu tenho uma dificuldade de me identificar, porque eu tenho pensado em teatralidades. Nem o modernismo teatral, na minha experiência em particular, ele tem os seus limites, porque talvez a minha referência de corpo, a minha referência de ancestralidade e de família não bate diretamente com essa discussão. Então eu preciso falar de teatralidades, eu preciso olhar para outras referências. Foi citada, por exemplo, pelo professor, né? Então eu preciso olhar para os Moçambiques, eu tenho que olhar para a Congada, eu tenho que olhar para a teatralidade no Candomblé, eu tenho que olhar para a teatralidade do Teatro Experimental do Negro, né? Porque eu achei muito curioso que o nome é igual. Eu tenho que olhar para outras referências corporalidades, voz, palavra, sentido, oralidade, para me aproximar. Então, por exemplo, um movimento que me inscreveu em um desejo, talvez, de movimento, de corpo, de referência, foi o hip hop. O hip hop foi a minha escola. O hip hop foi aquele movimento poético que me gritou umas ideias no ouvido e eu disse: mãe, estão falando da gente. Essa referência me trouxe para a cena. Essa referência foi a primeira, né? Então, chegar na escola, entendo a dificuldade, porque talvez esse movimento modernista não está batendo um papo com a galera, né? Não está batendo papo, e às vezes é legal assumir isso também, porque talvez a referência corpo que a gente encontre nas periferias da cidade de São Paulo não seja as referências dessa ancestralidade, e o nacionalismo é um braço do colonialismo, que é um braço do racismo, que é um braço... Entende? A gente está falando da mesma coisa. Porque quando a gente coloca todo mundo na mesma roda e apaga as nossas diferenças, a gente comete homicídios, suicídios. Então, se a gente falar de um único teatro, a gente está cometendo um homicídio de referências culturais, espirituais, enfim, que são muito importantes para a existência de outros povos. Então, por exemplo, essa caixa cênica que a gente está aqui é um tipo de teatralidade, mas existem outras teatralidades, existem outras referências corpo. E é massa a gente discutir a cena, discutir a luz, discutir o palco, discutir esse lugar, mas mesmo essa formalidade que a gente criou, isso é um dado da nossa sociedade. Essa disposição das cadeiras aqui é um dado de sociedade planejada, porque a gente pode pensar uma teatralidade em círculo, uma teatralidade na rua, uma teatralidade dentro de uma inscrição ritual. Então, quando levar essa história para a escola, porque é um dado, enfim, tem a ver com uma certa história, uma certa importância, uma certa semana, que essa discussão, falando com o Manuel, essa discussão hoje da Semana de Arte Moderna, ela está no Teatro Municipal, ela está na SP Escola de Teatro, ela está no Fábrica de Cultura, ela está em Mogi, ela está pegando o movimento, enfim, tem um monte de gente discutindo e é interessante que jovens estejam, né? Mas eu também preciso entender qual que é a referência, de onde que parte, se isso é realmente relevante. Porque essa ideia de globalização para quem? Para quem? Não é todo mundo que está no jogo junto.
Ou pelo menos não é todo mundo que recebe as informações igual, não é todo mundo que tem acesso a esse ir e vir. Eu disse para a Jo e repito para vocês, para mim, eu entendo mais a ideia que a professora Leda Maria Martins traz, a ideia de encruzilhada, do que de antropofagia nesse momento. Para mim, a gente está falando de encruzilhada. Eu estou falando de sociedades que têm pensamentos, cosmologias diferentes, outras referências de cultura, e que, por um dado histórico, se entrecruzam nesse território que nomearam Brasil. E que nesse cruzamento, e aí pensando dentro das minhas referências corpos, da minha referência corpo, Exu manteve algumas coisas vivas, apesar dos cruzamentos e das opressões, e que não foram apagadas, e que me parece que quando eu vou conversar com um jovem, eu tenho que, não sei, mas é bom que se ouça isso. É bom que se ouça isso. É bom que se perceba que às vezes no movimento do hip hop eu encontro outras matrizes. Mas esse autobiográfico, o autobiográfico às vezes ele não está só no fato, mas ele também está no procedimento. Estou dizendo que a gente está conversando, na verdade, né? No sentido de você fazer uma provocação para o jovem e pedir para ele trazer também uma materialidade de corpo que tem a ver com alguma coisa que ele se identifica. Entendeu? Estou falando não só da referência de texto, eu dei um exemplo de uma referência de texto, mas pode ser uma referência de uma imagem, pode ser uma referência de uma música, né? Sim, eu tenho até uma coisinha do sarau, que eles trazem algo que eles gostam e defendem aquele artista, defende. Eu levo uma coisa que eu gosto, a gente vai se sentir bem enrolado. Eu adorei a exposição das minhas duas amigas. Elas se completam. E elas se completam epidermicamente em mim. Eu vou falar um pouquinho, eu sou um jovem do final dos anos 60, participei de tudo aquilo. Qual era a nossa linguagem? A nossa linguagem era absolutamente de uma inteligência racional. Subíamos em carro e falávamos estruturalmente uma linguagem altamente engajada, sendo que muitas vezes dentro de casa nós éramos verdadeiros rinocerontes. Mas para a galera, nós tínhamos um suporte teórico incrível, modernista, numa linguagem absolutamente racional, quase que eu diria jesuítica. Se você chegar para o aluno de hoje e entrar com o mesmo tipo de discurso do jovem dos anos 60, ele vai fazer essa cara para você. Ele não quer que você chegue, como nós éramos, com uma Bíblia debaixo do braço e de... Porque Marx disse, vai para o Marx. Não que eu não seja um grande autor, pelo amor de Deus, mas entenda. O que está vindo é um outro tipo. Quer cativar o jovem? Entra pela arte. Entra pela arte. Entra com música. Se vai falar dos sertões, vai para o Euclides da Cunha e tenta, na medida do possível, representar. Ou representar o Guimarães Rosa, e aí batendo, Grande Sertão Veredas, grande faceta. É faceta. Ser tantas veredas. Mostra para ele o Riobaldo, lá na soleira da casa, e tenta puxar esse que está ouvindo para isso que elas estão dizendo, para um dado de biografia da família deles, para que eles passem a ser os protagonistas, e tenta atingir, nós estamos falando aqui do jovem, sim, pelo no mútil. Por quê?
8 a 9, 10 anos de idade, está com a antena muito mais ligada do que você pensa. Ela está muito mais aberta, só que você tem que entrar na ludicidade dela. Você tem que comprar a fantasia que ela tem. Vou falar bobagem aqui, mas se você pegar o meu neto aqui, deixa nós 4 aqui no chinelo. Você começa a falar algo lúdico, ele não para, ele fica falando dos personagens que ele está criando. É aí que está a semente, porque a fantasia é uma forma pedagógica muito mais interessante do que a mera racionalidade lógica grega modernista. Quer falar da vida? Vai para os Exus, vai para Iansã. Eu que sou católico. E daí? Vai para São Francisco de Assis. Vai para o Ayrton Krenak, para puxar dele toda uma cosmologia indígena, porque tudo isso é arte. Só vou terminar. O antropólogo foi na tribo dos Krenak, Minas, aonde teve lá o lago, lá, aquele negócio horrível, né? Da poluição do Rio Doce, lá pela Companhia Vale do Rio Doce. E o antropólogo chegou para o indígena e perguntou: quem é o xamã? O xamã é aquele ali. Eu quero conversar com ele. Vai conversar com ele. E o cara, pô, mas ele está conversando com uma pedra. O antropólogo disse, e o índio disse: e daí? E daí? Está vendo? Nós estamos presos nas nossas categorias. As nossas categorias civilizatórias, elas são suicidas. Uma vez, só para terminar, levei uma porrada. Eu estava no colégio Equipe, fazendo uma palestra. Eu falei: o dado indígena, a violência, é que nós estamos num capitalismo selvagem. E o índio levantou a mão aqui do meu lado e falou: professor, o senhor está completamente errado. Eu falei: por quê? Você não acha a nossa sociedade doentia? Ele falou: eu acho. Você não acha a nossa sociedade violenta? Eu acho. Ele me respondeu: mas o problema não é do capitalismo selvagem, porque se fosse selvagem seria interessante, é do capitalismo civilizado. Eu, como professor de história, levei uma porrada no queixo, porque nós aprendemos tudo dessa maneira. Tomé de Souza veio para o Brasil para pacificar os indígenas judeus. É só isso. Agradecer a pergunta da Gisele. Tomou bastante tempo, acho que todo mundo concorda que a gente está chegando no limite. Então eu vou reforçar aqui, né, os recadinhos. A gente continua com a programação da semana de 22, do centenário. Amanhã é o Vila Lobos, correto? Então quem puder vir será muito bem-vindo. Eu não vou estar aqui, mas talvez eu esteja desse lado, se tudo der certo e tudo for possível. Agradecer a presença dos convidados, a ideia trocada, o papo trazido, as discordâncias principalmente que apareceram em determinado momento, professor, não deixe de esquecer. E eu aprendi muito, de verdade. Então, obrigado pela presença de vocês, uma boa noite, obrigado pela presença dos nossos convidados e, no mais, a gente se vê em breve, eu espero. Um beijo a todos.